Bom, doutores e doutoras, estamos de volta aqui agora para dar um passo maior. Depois de termos estudado toda a fonética, a parte da acentuação gráfica, de termos passado por tudo dentro da fonética, afinal de contas, nós trabalhamos 55, se não me engano, 55 slides só de fonética. Nós agora vamos entrar na formação e na estrutura das palavras. E olha, pessoal, formação e estrutura das palavras é fundamental para que você aprenda a morfologia. E a morfologia é a base da sintaxe. Então, uma coisa vai completando a outra. Fonética, estrutura, formação, morfologia, sintaxe e semântica. Essa sequência tem que ser cumprida. Quando você pula uma fase dessas, certamente o aluno vai ter dificuldade em aprender, porque se eu não sei o que é um substantivo, eu jamais vou saber o que é um núcleo de um termo sintático. Se eu não sei o que é um adjetivo, eu não vou ser capaz, ou um adjetivo explicativo, um adjetivo restritivo, eu jamais serei capaz de classificar uma oração subordinada em adjetiva ou restritiva. Se eu não sei encontrar um pronome relativo, não saberei classificar uma oração adjetiva. Então, tudo tem os seus pré-requisitos. Uma coisa na língua depende de outra. E se você pula uma fase, o aluno não vai entender. Por isso que no nosso método de ensino de língua portuguesa, nós primamos, nós valorizamos, nós vamos valorizar esses pré-requisitos, para que você possa saber o porquê das coisas dentro da língua portuguesa, porque tudo tem um porquê na vida. Então vamos lá. Formação e estrutura das palavras. Formação de palavras. As palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por dois processos morfológicos. Vejam, dois processos morfológicos. Existe o processo da derivação, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria, e o processo da composição, que se divide em justaposição e aglutinação. O processo da derivação e o processo da composição são os dois grandes processos da língua existente. É bom lembrar que o mais importante passo para você dar em relação ao processo de formação das palavras, o mais importante, questão de processo de formação das palavras, você vai identificar o radical. E o que vem a ser o radical de uma palavra? O radical é a parte que se repete nas palavras. A parte que se repete, nós chamamos de radical. Dessa forma, quando você identifica o radical e a palavra possui apenas um radical, o processo de formação é derivação. Se a palavra resultante tiver mais de um radical, o processo de formação é a composição. Mas antes de nós chegarmos à derivação ou à composição, nós temos que diferir palavras primitivas de palavras derivadas. Então, nós temos que diferir palavras primitivas de palavras derivadas. Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras. Vamos lá. Os vocábulos primitivos são as palavras que originam outras palavras. Primitivo dá origem.
E as palavras derivadas? As palavras derivadas, elas originam-se. São aquelas que surgem a partir de palavras primitivas. As palavras derivadas, elas originam-se. Por exemplo, dente é uma palavra primitiva. Dentista veio de dente, então é uma palavra derivada. Mar é uma palavra primitiva. Marítimo é uma palavra derivada. Sol é primitivo. Solar é derivado. É bom lembrar, por exemplo, que pé é uma palavra primitiva. Pé deu origem a pedal, que é derivado. Mas veja que interessante. A palavra pedalinho veio de pedal, não de pé. A palavra pedal veio de pé. Então, o que é que eu posso inferir a respeito dessa palavra e de outras na língua? Que a palavra pedal ela é derivada em relação a pé, porque ela se originou de pé, e ela é primitiva em relação a pedalinho, porque ela deu origem a pedalinho. Então, uma mesma palavra pode desempenhar o papel de primitiva ou de derivada, dependendo do contexto e dependendo da pergunta que é feita a respeito dessa palavra. É bom falar também de afixos, porque os afixos são vocábulos responsáveis pela formação, pela derivação e formação de outras palavras. Então, eles são responsáveis pela formação de outras palavras. Assim, nós temos que saber o seguinte: os afixos vão se dividir basicamente em três. Então, os afixos vão se dividir basicamente em três. Vamos explicar cada um deles agora. Olha só. Além do conceito de palavras primitivas e derivadas, temos os afixos. Eles são morfemas, ou seja, as menores partículas significativas da língua. Junto a um radical, os afixos formam uma palavra. Por exemplo, pedra, que é uma palavra primitiva, e pedreira. Pedreira é derivada. Foi acrescentado o sufixo eira. Então, foi o sufixo eira que foi acrescentado. Lá na frente, nós vamos ver que o processo de formação de pedreira é a derivação sufixal. Os afixos são classificados de acordo com a sua localização na palavra. Assim, os sufixos vêm depois do radical. Eu tenho o radical, que é a parte que se repete, livro. Cresceu para cá, livraria. Então, essa palavra tem sufixo. Já os prefixos são acrescentados antes do radical. Eu tenho a palavra leal. Cresceu para cá, então eu tenho prefixo. Além deles, há ainda os infixos, que aparecem no meio da palavra, sendo representados por uma consoante ou uma vogal. Qual é o papel do infixo? O papel do infixo é ligar o radical ao sufixo para evitar a eufonia. Então, o papel do infixo é ligar o radical ao sufixo para gerar, né? Para evitar a cacofonia. Eu posso mudar isso aqui e dizer assim, para gerar a eufonia, ou para evitar
a cacofonia. Eis que eu quer dizer agradável e fonos quer dizer som. Cacos quer dizer feio, fonos quer dizer som. Logo, eufonia é um som agradável. Cacofonia é um som feio. Veja, eu tenho a palavra café, eu tenho o sufixo eria, esse T é o infixo. Eu tenho a palavra café, eu tenho o sufixo ao, este Z é o que nós vamos chamar de infixo. Bom, prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de fazerem novas palavras, a fim de formarem novas palavras. Ambos, tanto o prefixo e o sufixo, na verdade, são chamados de afixos. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Se estiverem antepostos ao radical, nós vamos chamar de prefixos. Se estiverem pospostos ao radical, nós vamos chamar de sufixo. Assim, nós temos antipatia, anti, prefixo. Retroceder, retro, prefixo. Tolerante, anti, sufixo. Realismo, ismo, sufixo. Observem que o radical, que é a parte que se repete, é que vai determinar se você tem prefixo ou se você tem sufixo. Se aparece anteposto ao radical, prefixo. Se aparece posposto ao radical, sufixo. Os prefixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que antecede o radical. Assim, eles modificam o seu sentido, mas geralmente mantém a classe gramatical a qual pertence. Geralmente. A maior parte dos prefixos da língua portuguesa são de origem latina ou grega. Então, uma coisa muito interessante que os concursos gostam muito, principalmente esses concursos organizados por universidades, a UFC, por exemplo, a UES, o próprio IMPA, ainda o CESP cobra muito, é significação de prefixos e significação de sufixos. Então, essas bancas costumam cobrar muito a significação dos prefixos ou dos sufixos. Dessa forma, é interessante, é importante que você conheça o significado dessas palavras. Por isso, no nosso método, nós trazemos isso para vocês. Vejam, ab é o prefixo que significa afastamento. É bom lembrar que aqui nós temos prefixos gregos e prefixos latinos. Então, os primeiros são gregos, veja, ab, afastamento, abdicar. Ambi, duplicação. Por isso que quando a pessoa é ambidestro, o que é um ambidestro? É a pessoa que escreve com as duas mãos. Ante, com E, vem de anterioridade, que quer dizer colocado antes, antepor. Bem, com M ou bem com N, de bendito ou beneficente, significa o bem. Bi ou bis significa dois. Dois de biênio ou bisneto. O bisneto é o neto duas vezes. O que é o bisneto? É o neto duas vezes. Contra, que significa oposição, contradizer. In ou i, que significa negação, ingrato e ilegal. Pos significa posição, posterior. Semi, a metade, daí semicírculo, semi-analfabeto. E tri significa três, aí é a palavra triângulo. Esses prefixos latinos, mas gregos, e nós temos os latinos, que correspondem. Veja,
Anticoí significa oposição, daí antipatia. Arce, superioridade. O arcebispo é superior ao bispo. Cota significa o quê? Cata significa o quê? Cata, movimento para baixo, um cataclismo. Dis significa dificuldade, dispneia. Em posição interior, encéfalo, dentro do céfalo, dentro do cérebro. Daí o encefalograma é um exame feito dentro do cérebro. Ep, de epílogo posterior. Eu, acabei de falar, né, para vocês, ó, eufonia, é o bom, é o bem, é o agradável. Hiper é o excessivo. Hipertensão, ou seja, a tensão nas suas veias está alta. Para significa proximidade. Já os sufixos, meus amigos, são afixos que formam palavras a partir de um morfema que sucede o radical. Assim, os sufixos modificam o seu sentido e principalmente alteram a classe gramatical a qual pertence. Olha que interessante, o prefixo geralmente não altera, não é verdade? O sufixo vai alterar. Existem então vários tipos de sufixos. Os primeiros deles, nós temos os sufixos nominais, verbais e adverbiais. Então nós temos que mostrar para vocês os sufixos nominais, os sufixos verbais e os sufixos adverbiais. Depois vamos fazer isso. Vamos mostrar agora. Olha só. Sufixos nominais. Os sufixos nominais se juntam ao radical para formar substantivos e adjetivos. Os sufixos nominais se juntam ao radical para formar substantivos ou adjetivos. Vamos aos exemplos. Sufixos que indicam aumentativo: ão, aço, alhão, arel, as ou arrão, eirão e uça. Então, quando você diz paredão, ricaço, grandalhão, povaréu, bocarra, homenzarrão, boqueirão e dentuça, e muita gente chama de dentusca, mas não é dentusca, pessoal, é dentuça. É uma palavra derivada por sufixação. A dentuça é aquela que tem os dentes grandes. Os sufixos também podem indicar o diminutivo: inho, zinho, acho, ixo, eco, ela, ote, isco. E ainda tem o ito também, quando você diz pãozito, é um pão pequeno. Então, pedrinho, avozinho, riacho, barbicha, soneca, viela, velhote, chuvisco. São sufixos nominais que indicam aumentativos e diminutivos, respectivamente. Temos ainda sufixos que vão indicar profissão, vão indicar instrumento ou vão indicar agente, aquele que pratica a ação. Do, causador. Tor, tradutor. Sou, professor. Esses estão indicando o quê? Pode ser agente, pode ser profissão. Pedreiro, dentista, estudante, bibliotecário. Os que indicam qualidade ou estado: credibilidade, paciência, sensatez, beleza, meiguice, imundície, patriotismo, frescor, amplitude, azedume e formosura. Aí eles estão indicando o quê? A qualidade ou o estado. Nós temos ainda os sufixos que indicam
lugar ou ramo de negócio. Ado, ato, aria, douro, tório, tério. Daí necrotério, cemitério, dormitório, matadouro, padaria, orfanato e principado. Mas, meus amigos, eu tenho uma dica para vocês. A questão pede para você indicar, para você marcar a opção do que o sufixo está indicando. Primeiro, você vai identificar o sufixo. Como é que eu acho o sufixo? Achando o radical. Achou o radical? Beleza. Do verbo dormir, aqui, dorme. Sobrou quem? Tório. Aí você vai olhar a palavra toda. O que é um dormitório? É um lugar onde alguém dorme. O que é um matadouro? É um lugar onde se mata algo. O que é uma padaria? É um lugar onde se faz pão. Então, para entender, para achar o significado da palavra, você olhe para o todo da palavra e não só para uma parte dela. Por exemplo, os sufixos podem indicar também ciência, técnica ou doutrina. Então eu digo ia, geometria, ismo, cristianismo, ica, a física, tica, política. Finalmente, para nós finalizarmos essa primeira parte, ao indica lugar ou é um coletivo. Então, cafezal, ferragem, boiada, dilheirama, vasilhame. Engraçado que vasilhame indica coletivo, lugar. Vasilhame é uma coleção de vasilhas, mas muita gente utiliza como se fosse uma vasilha só. Você trouxe o vasilhame e na verdade é para ser muitos. Gritaria, arvoredo, formigueiro, fumaceira. Então, esses sufixos são indicadores de grupo, eles indicam coletivo. Mas fique tranquilo, está só começando a estrutura e formação das palavras. Vai tomar uma água e beber um café. Daqui a pouco eu volto com mais formação de palavras para vocês. Tchau, tchau.